En la Expo Pioneros 2025, la agricultura tuvo un gran espacio, con demostraciones de producción de diversos cultivos y charlas dirigidas al público en general. En una de las jornadas, el tema fue la producción de cebollas en Paraguay. Un especialista explicó sobre la época de siembra de las variedades existentes, también sobre el proceso de bulbificación, calidad de agua y el suelo que necesita. Dependendo del ciclo, necesitamos 12 horas, 13 horas, 14 horas de luz. Entonces, se va sumando todo eso. A partir de junio, los días empiezan a aumentar novamente. Por eso, la importancia de respeitar las devidas fechas de siembra para que cada material consiga tener essa somatória de hora-luz exigido por cada cultivar, por cada variedade. Acá na zona de Alto Paraná, um produtor que puso aí a siembra de uma cebola totalmente fora de sua época, somado a isso que usava muito esterco de galinha mal descomposto. Essa é a característica que queda nas cebolhas. Tem um talho grueso, talho fino, a cabeça praticamente não se forma devidamente. Então, se acá, se vamos levar até o final aí, o produtor não vai conseguir cosechar 20, 30% do que deveria estar cosechando. E, todavia, com uma qualidade bastante inferior a lo que o mercado pide. Há um detalhe que os produtores têm que levar em conta no inverno sobre dias de muita nebulosidade, dias com muita umidade, cuidado com botrites. É muito comum em dias que não há muito sol, ou pouco sol, ou nada de sol, tem muita neblina, de repente muito rocio à noite, uma certa umidade, é muito característico e muito facilmente vai estar entrando botrites. Por isso a importância de nós pensarmos sempre de forma preventiva, estar aplicando de forma preventiva alguns fungicidas para caso haja uma situação dessa. Se você já sabe, está mais ou menos prevendo situações como essa, a importância de entrar com fungicidas de forma preventiva. A cebola, 90% é de água. O que quero dizer com isso? Que temos, sim, se queremos ter um potencial de produção de cada material, pensar em ter sistema de rego. Não podemos esperar unicamente por a lluvia. Isso, logicamente, que vamos ter aí uma certa redução de produção quando não há água suficiente. A cebola não é grandemente requerida de água, pero existem os momentos claves que sim ou sim há que ter a irrigação. Se é siembra direta, no início, a germinação, se é transplante, pós-transplante, desenvolvimento de fruto, desenvolvimento foliar. Então, são momentos aí que sim ou sim deveria ter água para chegar ao potencial de cada material. Outro detalhe importante é sobre a qualidade de água, principalmente quando estamos falando em aplicações de fertilizantes, aplicação de fungicidas, aplicação de inseticidas. Qualquer dos produtos, eu não tenho uma condição ideal de água, não tenho um pH ideal para aplicar um produto, muitas vezes estamos perdendo tempo e perdendo plata. pH de promédio, aí, logicamente, depende do produto, em torno de 6, 7, a maioria dos produtos, algum um pouquinho mais baixo, logicamente, se falamos de herbicida, o pH é mais baixo, em torno de 4, 4,5, pero muitas vezes agarramos água aí com pH de 8, de 9, e o produtor está aplicando fungicida, aplicando foliar, consequentemente, o prejuízo é muito grande. Importante para a cebola ter um suelo bem drenado, com bom tenor de matéria orgânica, isso é fundamental. Como sempre digo, só temos que mirar o suelo e sentir que o suelo está se movendo. Há que ter vida esse suelo com os micro-organismos. Cultivo de cebola, que todos os cultivos, mas cebola em especial, requer muito essa condição de suelo com um bom tenor de matéria orgânica. Cebola que se sembrou fora da época, se antecipou e vindo frentes frias, então a muda de cebola começou a formar bulbos, como está aqui na foto. Essa muda aqui não tem uma condição de ser trasplantada. Se trasplantamos, nós vamos perder, se não todo, quase todo. Não é um padrão de muda para trasplante. El disertante indicó además los riesgos de no hacer una correcta siembra y acompañamiento al cultivo de cebolla. Citó tipos de producto como la morada,
De Araujo resaltó que el abono verde es un gran aliado para este frutihortícola tan consumido en Paraguay. También habló de la importancia de una buena nutrición para una óptima producción y cosecha. Una sugerencia a los productores de cebolla, y hoy creo que podemos hablar a todos los cultivos, son la rotación con los abonos verdes. Si no queremos poner abono verde por N situación, por lo menos alguna gramínea, como el propio maíz, ya va a solucionar y va a ayudar mucho, y todavía tenemos ahí una fuente de renta en la cosecha de ese maíz. Aquí algunas imágenes con deficiencia de zinc, cultivo aí também com deficiência de azufre. Aí vem a nutrição química, se é a base de nitrógeno. Existem várias fontes de nitrógeno, existe o abono orgânico, que hay que ter cuidado sempre com a fonte de matéria orgânica e seu tempo de descomposição. Bueno, detalhe acá, creio que todos já sabem, mas não cuesta explicar novamente sobre, a vezes, e é muito comum escutar de los produtores quantos quilos de cebola produz essa variedade de cebola tuya. Então, se eu respondo a ti, a vos produz 30 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, eu estaria mentindo a vocês. Porque a cebola, para produzir uma quantidade de cebola, primeiramente eu tenho que saber quantas plantas de cebola eu devo poner por hectare. Base a essa quantidade de plantas que vamos poner por hectare, nós vamos fazer uma recomendação de fertilizantes. Então, acá um exemplo, falando por nitrógeno, base a uma análise de suelo, base ao tenor de matéria orgânica, nós agarramos acá de los três exemplos, agarramos acá o centro, tenor de matéria orgânica em torno de 2,6 a 5, necessita em torno de 100 kg de N por hectare. Transformando isso em ureia, 217 quilos de ureia. Para quê? Para que nossa perspectiva de produção chegue em torno de 30 toneladas por hectare. Então, o ideal é que 15% da nutrição prevista eu aplico na base. A los 30 a 45 dias eu aplico mais 25%, a los 60 dias mais 35%, entre 75 e 90 dias mais 25%. Esse seria o sonho de consumo da cebola, o ideal, o que seria recomendado. Por quê? A exemplo de uma criatura, de um bebê, que começa quando nasce aí tomando leite, depois à medida que vai crescendo, começa a aumentar sua comida. Então, se ela planta, é a mesma coisa. Se eu meto todo o meu abono previsto na base, eu estou desperdiciando o abono, e seguramente, todavia, vou prejudicar esse cultivo, porque é uma planta recém-transplantada e ou recém que vai germinar. E se estamos falando de siembra direta, nós poderíamos estar chegando até os 135 dias de siembra, mas também fraccionando, poderia chegar até 4, 5 coberturas em total com a base. Começando por poranga, que é nossa hipertempraneira, ciclo de produção entre 140 a 160 dias. Essa fecha de siembra que temos acá seria para o que é trópico de Capricórnio para abaixo. Então, a siembra seria a partir de 1 de abril, logicamente que acá para a zona, a partir do início de março, nós já podemos estar aplicando. Só estamos por cerrar uma ventana de recomendação como essa que nós hicimos há mais de 10 anos atrás. Estamos em processo acá para essa zona que inclui a zona Chaco. E aí vamos ter também uma tabla de recomendação para esta zona. Então, aí caso esse ano 2025 possivelmente cerramos 100%. E como temos alguns anos aí muito atípicos também, isso às vezes nos faz alargar um pouquinho mais os trabalhos que estamos fazendo sobre as épocas de siembra. Então, acá para o Chaco, Poranga, início de março, se estamos falando em mudas em almácio. Falando em siembra direta, podemos postergar 30 dias mais. Catarina também é uma hipertempraneira, mesmo ciclo aí praticamente de la Poranga. Alvorada é uma tempraneira, em torno de 10 dias a mais que Poranga e Catarina. Aí entramos com Rainha, que já é de ciclo medianeiro, em torno de 160 dias. Vale Sul, que é um material aí mais recente de Agritu. A característica importante e que está haciendo crescer muito no mercado, tanto em Paraguai, em Brasil, muito também, é que é um material de ciclo medianeiro, pero com a característica de casca de uma
tardia, uma cebola albina, a cebola que não hace llorar. Esse ano também começamos a trazer uma partidita. É um pequeno nicho de mercado, pero existe. Assim como a cebola morada que vamos falar também. Perola Bela, outra albina. Prima, é outra medianeira que todavia estamos em fase de desenvolvimento. E La Caeté, que é a cebola morada, que também são nichos de mercado. Tem um preço lindo, muito mais caro que a cebola comum, pero o consumo é limitado.